está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que bom novamente te reencontrar aqui. Como é bom estarmos na presença do Senhor, para ouvirmos da sua palavra, para louvarmos o seu santo nome. Nesse dia, a palavra de Deus vem até nós a partir da primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, que nos diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Deus nos chama a irmos além de entendermos a sua palavra em nossas mentes. Deus nos chama a vivermos a palavra nos nossos corações, de tal forma que, como consequência deste viver, aprendamos a praticar aquilo que Deus tem nos ensinado. Que nesse culto nós possamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, que é cantada, que é lida, que é pregada. Assim, nós nos reunimos em culto não em nosso nome, mas como família cristã, em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos agradecer todos aqueles que da nossa paróquia e de todas as regiões do Brasil têm se conectado conosco, têm partilhado os nossos cultos, cultos que não alcançam apenas a nossa cidade, o nosso estado, aqui de Joinville, Santa Catarina, mas muitas regiões e pessoas pelo Brasil afora. Queremos convidar aqueles que são aqui da região para os nossos cultos e programações da paróquia. Cultos que acontecem nas terças-feiras, às 18 horas e 45 minutos, e também aos domingos, com duas opções de horário, às 9 horas e 30 minutos e também às 19 horas. Assim, meus queridos, iniciamos o nosso culto cantando Ontem, Hoje e Sempre. Hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. A água que mata minha sede, que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem Ele foi, hoje Ele é, haja o que houver, sempre Ele será, haja o que houver, sempre Ele será. O nosso Deus é aquele que foi, que é e que sempre será. É Ele que conduz toda a história, é Ele que nos dá a sua palavra. Palavra que vem hoje do Antigo Testamento, do livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 11. Essa palavra agora queremos ouvir.
Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até aqui a palavra do Senhor. Queremos, antes da reflexão, ter um momento de oração. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez Tu vem até nós, Senhor. Obrigado, Deus, porque Tu nos dá a oportunidade de Te louvarmos, de engrandecermos o Teu nome, sabermos, Senhor, que Tu és aquele que está ao nosso lado. Assim, Senhor, queremos Te pedir, acalma os nossos corações, aquieta as nossas mentes, para que a partir da Tua palavra possamos juntos ouvir a mensagem essa que vem inspirada pelo Teu Espírito Santo, para nos capacitar, para nos moldar, para vivermos, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Assim, Senhor, nós oramos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos ainda cantar o Profeta. Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde envia-te, o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está.
Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti? Como calar se tua voz arde em meu peito? Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada uma de nós. Muito dessa história que nos foi lida do profeta Jonas, muito nós lembramos do culto infantil, daquela pessoa que foi engolida por um peixe. As crianças enchem as pessoas adultas de perguntas em relação a isso e muitas vezes nós ficamos ali. Mas essa história do Jonas, do profeta Jonas, é extremamente importante para nós e também para a nossa vida de fé. Que possamos nós ser aqueles profetas que vão anunciar a boa palavra, mas não só a palavra de juízo, igual fez o profeta Jonas, mas também do amor de Deus. E que possamos nós nos colocar a caminho para anunciar as boas novas, o Evangelho, a boa notícia do Senhor para aquelas pessoas que convivem conosco. Jonas recebe a tarefa de ir para Nínive, a capital, maior cidade conhecida daquela época, uma grande fortaleza, onde que era impenetrável. As pessoas, na verdade, tinham um grande respeito por esta cidade. E ali, no meio para aquelas pessoas, o profeta deveria anunciar, pois assim é aquilo que diz a palavra de Deus em Jonas 1:2, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. O profeta deveria anunciar o juízo. Muitas vezes para nós também, quando nós queremos elogiar as pessoas ou devemos falar das coisas boas de alguém, nós o fazemos com tranquilidade. Mas quando nós precisamos tocar na ferida, falar da dificuldade, como a pessoa precisaria fazer uma mudança para ter um novo momento de vida, ou como a pessoa precisa se converter a Deus para ter um novo momento, ali muitas vezes nós também preferimos fugir, igual faz o Jonas. E o Jonas foge. Quando ele chega no porto, ele então, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele vai completamente para o outro lado. E no meio do caminho dá uma tempestade muito grande. E todas as pessoas ficaram com muito medo. O capitão vai acordar o Jonas, que está dormindo. Ore você também para o seu Deus. E ali naquele momento Jonas então começa a fazer uma confissão. Ele diz, essa grande dificuldade é porque eu estou fugindo de Deus. E é uma das grandes verdades da vida. Muitas tempestades, muitos problemas nós nos acometemos quando nós queremos caminhar ao contrário daquilo que Deus espera de nós. Quando nós sabemos que estamos caminhando para longe de Deus, há muitas dificuldades, há muitas mazelas, muitos problemas que poderiam ser evitados se nós caminhamos com Deus. As pessoas então começaram a largar lá as suas coisas para que pudesse a carga ser menor. E na verdade o problema estava em Jonas e ele reconhece. E a pedido dele, ele é lançado ao mar e ali também começa a calmaria. E é muito interessante que ali Jonas é engolido por um grande peixe, 3 dias, 3 noites, é aquele momento de reflexão. É aquele momento de parada, de você ver que chegou no fundo do poço. Chegou lá onde agora você está sozinho, igual o filho pródigo, quando ele chegou lá junto com o coxo dos porcos, quando ele viu que ele tinha jogado as oportunidades fora. Naquele momento, ele precisa tomar uma decisão. E assim também ali é o Jonas, ele no meio daquela dor, naquele momento ele reconhece Deus, ele tem um momento de oração. E depois desse momento,
ele é vomitado e ele é colocado lá em Nínive. E lá ele tem a segunda oportunidade, esta a palavra que hoje também nós queremos refletir nesse dia, no capítulo 3, versículo 1. Pela segunda vez o Senhor disse a Jonas. Deus dá uma segunda chance para Jonas, também dá uma segunda chance para cada uma de nós. E assim ele também dá uma segunda chance para Nínive. E que nós possamos saber que Deus não coloca pontos finais na nossa história, mas Ele nos enche de vírgulas para que nós possamos ir construindo o caminho melhor do que aquele que nós temos construído até agora. E que nós não esperemos o momento de dor, o momento de estarmos lá no fundo do poço para então nos convertermos, para então mudarmos, para então darmos a mão para Deus e caminharmos um caminho que leva para a vida abundante. Jonas não queria que Deus dirigisse a sua vida. E assim também é muitas vezes na nossa vida. E quando nós não caminhamos o caminho daquilo que Deus espera de nós, quando nós não vivemos uma vida com Deus, a nossa vida também é uma vida pequena, é uma vida muitas vezes sem alegria. Mas quando nós caminhamos com Deus, Ele prepara para nós uma vida muito melhor do que nós temos esperado. Quando nós caminhamos com Deus, depois a gente pode olhar para trás e dizer que a nossa vida foi uma vida de sentido, uma vida extraordinária, vibrante, incrível. E que assim também nós possamos deixar que esta palavra nos motive, para nós pegarmos a nossa vida no caminho de Deus, colocar os nossos planos, os nossos sonhos, a nossa família, o nosso trabalho, só para os cuidados de Deus, e Ele vai transformando a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida. E isso nós precisamos ver. Eu sempre digo que 2 dias são extremamente importantes na nossa vida. Um é sexta no fim do expediente, ou no sábado no fim do expediente, quando a gente tem um final de semana para curtir com as pessoas, para conviver, para descansar, para a gente louvar a Deus. E também na segunda. Quando na segunda-feira você vai trabalhar com alegria, que ali onde você está pleno. Esta é que é a vida que todos nós deveríamos viver, uma vida plena de sentido. Não devemos viver uma vida pequena. Eu sempre digo que as pessoas que dizem, o happy hour na sexta-feira, 1 hora feliz na sexta-feira, essa vida é pequena demais. A vida é para nós vivermos plenamente ali onde nós estamos com as pessoas. Jonas fugiu e ganhou uma tempestade de presente. E que assim nós também não deixemos que a tempestade chegue, para que ali no meio da tempestade, ou como o filho pródigo lá no meio dos porcos, a gente reconheça que a nossa vida pode ser muito mais simples, muito mais abençoada. E quando Jonas tem a segunda oportunidade, ele prega para Nínive. E essa cidade era tão grande, 600 mil habitantes mais ou menos, ela deveria ser atravessada em 3 dias. E ele foi competente, e ele era uma pessoa extremamente competente, persuasiva, Jonas. Em 1 dia ele prega, e ele prega para as pessoas, ele diz, em 40 dias vocês serão destruídos. Ele prega para as pessoas e depois ele sai de Nínive e ele se coloca no alto, de fora da cidade, para ver a destruição. E aquilo que ele não esperava aconteceu. Nínive se converte. Em vez do circo pegar fogo daquilo que ele esperava, as pessoas se convertem. As pessoas começam a mudar a sua vida, desde as autoridades até as pessoas mais simples, elas começam a mudar de vida, começam a ter um arrependimento de coração, e isso vai entristecendo Jonas. Jonas foi lá apenas para anunciar juízo, dizer que Deus estava só ali em Israel e Deus queria mostrar através de Jonas que Deus está em todos os lugares e Ele quer reconstruir todas as histórias, quer dar nova oportunidade para todos nós e que nós possamos também mudar esta mentalidade. Às vezes nós também dizemos assim, bem feito.
Se tivesse me ouvido, eu sabia que isso ia acontecer. Não adianta a gente perder tempo. Ou no nosso dia a dia, muitas vezes a gente também tem aquelas palavras assim que são terríveis. Em Brasília só tem jeito, batendo uma bomba lá, tem que terminar com tudo, tem que recomeçar, tem que resetar. Não. Há muitas boas pessoas em todos os lugares e que precisam ser apoiadas, ou muitas boas pessoas que ainda não foram tocadas por uma boa palavra, que ainda precisam ser convertidas e tragas para junto da misericórdia. Jonas fica extremamente aborrecido com Deus, ele diz, eu sabia que Deus ia ser misericordioso, por isso que eu queria fugir. E que nós também possamos nos alegrar quando as pessoas mudam, quando as pessoas voltam, que nós possamos fazer igual o pai na história que Jesus conta do filho pródigo, aquele pai que está ao longe olhando e quando ele vê que o filho volta, ele o abraça, ele faz festa. E assim também é Deus. Deus se alegra quando o nosso trabalho vai melhor, quando a nossa vida familiar vai melhor, quando cuidamos melhor da nossa saúde, quando convivemos melhor com as pessoas, é ali que Deus faz festa, pois nós não conseguimos separar o joio e o trigo. Isso é função de Deus lá no final. Até lá nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida, pois como diz o apóstolo Paulo, Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus, na sua infinita misericórdia, não abandonou o profeta. E ele estava sentado do lado de fora, lá naquele sol escaldante, e Deus deixa crescer uma planta. E essa planta traz, então, sombra para Jonas, e o Jonas fica extremamente feliz com aquela sombra. No outro dia, aquela sombra, então, começa a murchar, começa a cair, e aquela sombra desaparece. E é interessante que neste momento ele então novamente se revolta contra Deus e Deus então diz para ele, mas você acha certo ficar com tanta raiva por causa de uma planta? E ele diz, é claro que tenho esta razão de ficar com raiva, com tanta raiva que eu quero até morrer. E então é aquela palavra que hoje traz uma orientação para nós e quero terminar com ela, para que nós possamos focar nela com muita sabedoria. Versículo 10 e 11 de Jonas capítulo 4. Então o Senhor Deus disse, esta planta cresceu uma noite e na noite seguinte desapareceu. Você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim você tem pena dela. Então eu, com muito mais razão, devo ter pena desta grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 crianças inocentes e também de muitos animais. Jonas amava mais as coisas, a sua tradição, do que as pessoas. E hoje a palavra de Deus fala através de Jonas e para cada um de nós. Deus ama a gente. Deus nos chama também para amar as pessoas mais do que as coisas, mais do que o seu carro, do que o seu emprego, suas ações, sua casa, a sua empresa. Deus nos chama para priorizar as pessoas e as suas histórias. Nós não sabemos se Jonas mudou, a história termina ali, mas por isso que Jonas é cada um de nós hoje. E a pergunta para nós é o que nós temos priorizado? A vida boa das pessoas ou o nosso sarcasmo, os nossos braços cruzados de dizer assim, ali não adianta nada, o mundo está assim. Não, se nós estamos aqui no mundo, é para nós sermos também aquelas pessoas que ajudam a transformar o nosso mundo num lugar melhor para viver. Quem nós amamos? Onde nós investimos o nosso tempo? Para o que nós damos valor? O que importa para nós é a nossa sombra? Ou são as pessoas que convivem com nós? O que importa para nós é apenas nós estarmos bem ou nós também querermos o bem para todas as pessoas que vivem conosco? E o começo disso
é nós anunciarmos um Deus de amor, não ficarmos igual o filho mais velho, quando o irmão volta para casa, ele ficou emburrecido, ficou chateado, que nós possamos nos alegrar na mudança nossa e também das pessoas que convivem conosco. Que nós possamos nos alegrar e que precisamos nós, assim como Deus, amar as pessoas, ter prazer e pressa em amar aqueles a quem Deus ama. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. E assim, nós queremos ouvir o louvor do Senhor quando nós confessamos a nossa fé cantando Creio, Senhor, que és Deus. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. O nosso Deus é maravilhoso. Ele nos permite louvar o seu nome. Ele nos permite, a partir da sua palavra, moldar e trabalhar na nossa vida, para que o nosso alvo seja olhar para as pessoas, transmitir do seu amor e ir ao encontro delas. Por isso, nesse momento, nós queremos entregar tudo a Deus em oração. Pai amado, Pai querido, graças nós te rendemos, Senhor, porque mais uma vez na tua presença podemos estar. Mais uma vez, Senhor, podemos aprender com a tua palavra. Uma história, Senhor, que muitas vezes ouvimos no culto infantil, mas que não conhecemos ela por completo. Obrigado, Deus, porque Tu nos inspira, Tu nos ensina, Tu nos capacita a vivermos não só para nós mesmos, Senhor, mas para irmos ao encontro das pessoas. Por isso, Pai amado, nós queremos interceder e orar pelo nosso mundo como um todo, por cada um dos países, Senhor, por cada um dos governos e habitantes. Que nós aprendamos, Senhor, ali onde nós estamos, a não olhar apenas para nós mesmos, mas olharmos à nossa volta, Senhor. Olharmos para toda a Tua criação, para que nós possamos ser instrumentos, Senhor, da Tua paz, instrumentos de uma conscientização, Senhor, de que não só nós, mas todas as pessoas precisam de cuidado, precisam, Senhor, da provisão de trabalho. E assim, Pai, nós queremos agradecer também, porque Tu tens concedido, Senhor, para as pessoas o seu trabalho, Tu tens concedido, Senhor, na medida do possível, uma vida digna, com saúde e alimento, segurança e ensino. Nós sabemos que muito ainda precisa ser feito e nós Te pedimos, Senhor, usa-nos para sermos agentes de levar a Tua paz, o Teu amor e a Tua orientação. Te pedimos, Deus, usa-nos para alcançarmos aquelas pessoas que estão doentes, acamadas, hospitalizadas e enlutadas. Que como igreja, Senhor, nós olhemos para essas pessoas com cuidado, com amor. Que Tu possas, Senhor, nos usar para levarmos do Teu cuidado para elas, para lembrarmos que Tu és fortaleza, que Tu és amparo e da esperança que nós temos, Senhor, na ressurreição, esperança na volta de Jesus Cristo. Pai amado, nós colocamos a Tua igreja de todos os lugares, de todos os países, daqui do nosso Brasil, de todas as cidades, em Tuas mãos, pois sabemos, Senhor, que Tu guia cada ministro, cada membro, cada uma das pessoas que está disposta a Te ouvir a Tua voz e a Tua palavra.
Tudo mais, Senhor, que se encontra nas nossas mentes e corações, nós entregamos aos teus cuidados, quando juntos oramos como teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Após entregarmos tudo aos cuidados do Senhor, também queremos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, quando assim recebemos a sua bênção. Que Deus seja contigo, que o Espírito Santo guie os teus passos, que a graça do Senhor alente o teu coração, que a sua palavra hoje proclamada seja praticada na tua e na minha vida por Cristo Jesus, o Senhor. Que assim nos abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de nos despedirmos, para mais um dia, para mais uma semana, queremos juntos acompanhar o hino Bênção da Irlanda. Estrada, conduzir-nos juntos, como o vento sempre a teu favor, dando garoa sob os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que o novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distante